Então, o conteúdo de hoje, a gente vai falar sobre sistema linfático e grupos sanguíneos. Tu lembras, né? Porque tá só tu, né, Ana Carolina, que a gente trabalhou lá o sistema circulatório, né? E aí depois a gente passou lá para a questão do digestório, falou sobre alimentação saudável, e teve uma aula do PIBID, né, do lixo. E agora, por que a gente volta um pouco lá numa sequência do circulatório no linfático? Porque a gente vai trabalhar na próxima aula pós as férias. Hoje é a última aula antes do recesso. A semana que vem a gente não tem aula, tá? Não tem conteúdo disponibilizado. Eu coloquei hoje lá o conteúdo e 3 vídeos. Vocês vão ter tempo de fazer e me entregar até dia 13 de agosto após as férias, tá? O recesso, porque depois a gente vai ver, a princípio, o sistema imunológico e na segunda semana de agosto vai ter uma estagiária, né, das ciências biológicas, a Stephanie, se eu não me engano o nome dela, que já me pediu, mas depois ela vai entrar no grupo, vai confirmar nas turmas, que ela vai falar sobre soros e vacinas. Mas para entender imunidade, soros e vacinas, a gente tem que entender um pouquinho do imunológico. E para entender o imunológico, a gente tem que entender um pouquinho do linfático, tá? Sistema linfático, então, ele é formado pela linfa, pelos vasos linfáticos, pelos órgãos como linfonodos, o baço, o timo e as tonsilas palatinas, tá? A linfa é um líquido claro, ligeiramente amarelado, que flui lentamente no nosso corpo através dos vasos linfáticos. Parte do plasma sanguíneo extravasa pelos vasos capilares, formando um material líquido entre as células dos diversos tecidos do organismo, o líquido intercelular ou intersticial, tá? Esse líquido não retorna aos capilares sanguíneos carregando gás carbônico e resíduos diversos. Na verdade, esse sistema, então, ele começa a fazer as barreiras junto com o imunológico. Ele é muito importante para a nossa imunidade, tá? E aí nós temos ali a fotinho, depois tu vai ver quando tu abrir ali, ó, dos órgãos, onde está o timo, onde estão os linfonodos, o vaso linfático, os fígado, o baço, a medula óssea, o apêndice, que é um órgão que a gente chama que são órgãos que hoje o nosso organismo não necessita mais. Às vezes as pessoas fazem cirurgia do apêndice, ele inflama, e elas vivem sem esse órgão. O fígado, ele também é auxiliar lá no sistema digestório, que foi visto também já para vocês, tá? Na verdade, se a gente estivesse lá na aula presencial, com as 3 horas por semana, a gente ia fazer uma ligação lá junto no linfático e imunológico, já entrava nas vacinas. Como a gente tem menos aula aqui, uma por semana, a gente então vai ter que... A gente começa a ver eles de forma separada, tá? Então, ele faz muito a defesa do organismo, ele produz muito, ajudando lá com os leucócitos, que é o sangue, que é a gente dá uma introdução para esse sistema, na verdade, para ver o sangue, tá? Que o sangue também existem células lá sanguíneas que também vão auxiliar esse sistema imunológico. E o sangue, o que é? Lá naqueles vídeos que eu coloquei um de linfático, um vídeo, outro das funções do sangue, que aí vai ver o que tem, quais são as células sanguíneas, as 3 células sanguíneas, do que é formado, plasma, líquido, água, e depois os grupos sanguíneos, os fatores RH, quem pode doar, quem pode receber, tá? Quando acontecem as transfusões de sangue. Então, o sangue, o que o sangue faz? Isso aí a gente já falou um pouquinho lá no circulatório, no digestório. Ele transporta os nutrientes, os gases respiratórios, os hormônios e os resíduos do nosso metabolismo do corpo, né? Embora ele pareça um líquido vermelho, a gente olha para ele e diz: que cor é o sangue? Vermelho. A gente acha que ele não tem mistura, né? Ah, é um líquido vermelho e acabou. Não, mas não é bem assim. Embora ele apareça vermelho homogêneo, no microscópio óptico a gente vê as classificações e divisões dele, que ele não é somente esse líquido vermelho e sem nenhuma mistura, tá? Ele tem plasma
E tem glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Talvez quando você fez exame de sangue, né, os colegas de vocês que não estão aqui para falar, já devem ter visto que o exame de sangue lá aparece a contagem dos glóbulos vermelhos, a contagem dos glóbulos brancos e a contagem das plaquetas. E tem um número lá dizendo que se está dentro da normalidade ou não, tá? A gente vai ver o que é cada um depois. E para que ele é importante? Por isso que a gente faz esse exame de sangue para ver, para identificar algumas doenças do nosso organismo, pode identificar através desses componentes e dessas células sanguíneas. O plasma é a porção toda líquida do sangue. Ele contém mais de 90% de água, proteínas, sais minerais, glicose, vitaminas e outras substâncias, tá? Tá lá dentro do sangue. Nos laboratórios também, quando eles vão analisar esse sangue, eles olham no microscópio e separam esses componentes para poder identificar. Não adianta eu só olhar o sangue ali no microscópio e dizer, tá aqui glóbulos, tem glóbulos vermelhos, tem glóbulos brancos, tem plaquetas. Deu, tá bom o exame. Não, tem que fazer a análise. Se eu olhar lá no microscópio óptico, eu vou verificar essas células. Eu consigo ver bem essas células do sangue, mas eu tenho que fazer análise, né? Então, os glóbulos vermelhos são também denominados eritrócitos ou hemácias. Existem nomes deles que também são mais numerosos das células sanguíneas. No ser humano, e nós temos cerca de 5 milhões delas por milímetro cúbico de sangue. Ali ficou cúbito, tá? Tem um erro de digitação, mas não tem problema. São produzidos na medula óssea vermelha dos ossos. Então, por isso que os portadores de leucemia, eles fazem transplante de medula óssea. Por quê? Porque eles estão com problemas nesses glóbulos vermelhos e eles têm também nos glóbulos brancos na defesa, e para produzir esses componentes do sangue, eles têm que fazer um transplante porque a medula deles está falhando e não está conseguindo mais produzir. Eles são como um disco côncavo, vai estar lá a fotinho lá no documento que eu botei lá para vocês. E formam células, tá? Assim promove o transporte e a distribuição do oxigênio para todas as partes do corpo. E duram cerca de 90 a 120 dias. Após esse período, eles envelhecem e morrem. E na própria medula faz outros. Ela fabrica de novo. Passou os 90 a 120 dias, eles morrem. E a medula fabrica de novo, fica constantemente a nossa medula óssea fazendo essa produção deles, tá? Os brancos ou leucócitos são as defesas do organismo, eles destroem os agentes que entram no nosso corpo. Por exemplo, as bactérias, os vírus, as substâncias tóxicas. Por exemplo, eu peguei o Covid, que é um exemplo agora. Como é que vai fazer para se eliminar do meu corpo? A gente viu o vírus a semana passada, né? Os glóbulos brancos vão agir para essa destruição para que eu possa eliminar e curar. Então, ele está relacionado à minha imunidade também, né? Já que não tem medicamento que faça eu fazer isso, a minha imunidade tem que estar boa para poder realizar isso, né? Os leucócitos constituem o principal agente do sistema de defesa do nosso organismo, também denominado de sistema imunológico, tá? Que a gente vai ver na próxima aula. Na próxima aula, após um recesso, a gente vai falar no imunológico, a gente vai voltar um pouquinho nos leucócitos, tá? Tem vários tipos de diferentes formatos e formas de núcleos. São os neutrófilos, os monócitos, basófilos, eosinófilos e linfócitos. Não se preocupem. Ninguém vai decorar isso aí. A única coisa que vocês têm que saber é que o sangue tem glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas. Mas eosinófilos, basófilos, isso aí é para vocês saberem que constituem. Mas se vocês não estão trabalhando nessa área, se vocês forem trabalhar um dia nessa área de análise de sangue, aí sim tem que saber. No momento é para conhecimento de vocês. As únicas coisas que tem que saber é a função do sangue e que esses glóbulos, esses leucócitos, as plaquetas são importantes para o nosso organismo. E aí vai ter a defesa do organismo por vários sistemas, tá? Quando o nosso organismo é atacado por um vírus, por uma bactéria, que a gente desenvolve uma doença viral, uma doença bacteriana. Lembra, vocês estão pesquisando os virais, bacterianos, alguns já me entregaram.
Os leucócitos, o que eles fazem para a gente poder se curar, independente de medicamento ou não? Eles, antes da gente tomar qualquer medicamento, eles começam a aumentar significativamente. Aumentam, o número deles aumenta, eles multiplicam e eles começam a atuar na defesa em dois modos: a fagocitose, que as células englobam e destroem os organismos invasores, e a produção de anticorpos, que eles neutralizam a atuação dessas substâncias tóxicas. E aí nós temos o comum, a inflamação na garganta. Quando a gente está até tendo uma infecção na garganta ou no ouvido, ele inflama. Qualquer situação que a gente tenha, uma inflama. O que seria inflamação? A inflamação seria uma resposta direta do nosso sistema imunológico, dos nossos aumento do número dos nossos leucócitos. Ele inflama como se ele fosse dizer ao corpo, ó, tem alguma coisa errada acontecendo, tá inflamado, tá alguma coisa errada, então eu preciso que o meu organismo combata. No momento que os leucócitos, como se eles escutassem, ouvissem aquela resposta, no modo, né, simples, eles não escutam, não veem, mas eles sentem isso, eles vão começar a produzir esses leucócitos para, então, tentar atacar esses vírus e defender o nosso organismo. Aí, às vezes, alguma inflamação, tem pus no local também, quando é uma infecção bacteriana, isso tudo é o aumento dos leucócitos. Quando é um machucado, tá? Esses leucócitos se acumulam ali nos organismos mortos, também provoca inchaço, essa inflamação, tudo é a defesa dos leucócitos no nosso organismo. O tempo dos leucócitos ou glóbulos brancos varia, tá? Quando eles estão atuando na defesa do nosso organismo, eles duram horas e até dias. Então, eles têm uma durabilidade variada, depende da atuação deles. As plaquetas são fragmentos celulares bem menores que as células sanguíneas, menores que as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, e que os leucócitos, que são os glóbulos brancos. E atuam na coagulação do sangue. Elas coagulam o sangue e fazem com que ele não saia todo no nosso organismo e a gente não tenha uma morte por hemorragia, tá? Porque se não tivesse as plaquetas ou as plaquetas baixas não conseguem atuar, quando as pessoas estão portadoras de problemas sanguíneos, tipo a leucemia, as plaquetas baixam tanto que pode acontecer hemorragia no corpo. E tendo hemorragia, o que acontece se eu não controlo? Pode levar à morte, né? A parada cardiorrespiratória. Então, elas ajudam quando há um ferimento, eu corto um dedo, até o que a gente percebe? Começa a sair sangue, rompe o vaso sanguíneo, e o que acontece daqui a pouco? Para de sair, né? Esse é o processo da coagulação. Ele está fazendo um bom processo, coagulando e parando de sair sangue. Porque se não fosse as plaquetas, eu cortava um dedo agora, pegava aqui uma faca, cortava e saía todo o sangue do meu organismo. Então, elas são importantes para não deixar esse sangue todo para fora, tá? A coagulação ou formação do coágulo é esse processo, tá? O coágulo evita, então, a hemorragia, perda de sangue na pele, no braço, na mão, nos dedos, estômago, intestino, tá? O vaso sanguíneo vai cicatrizando, tá? Quando, por exemplo, a gente corta um dedo, qualquer machucado, sai o sangue coagula, para de sair. E com o longo do tempo, o que vai acontecendo? Vai cicatrizando, né? Esse corte, e ao momento que vai cicatrizando, o coágulo vai secando, esse sangue é reabsorvido pelo organismo e a gente tem a cura total, fechando aquele ferimento, tá? Então, a importância das plaquetas. E aí nós temos também, além desses componentes do sangue, glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas, nós temos então os grupos sanguíneos, muito importante quando se fala em doação de sangue. Às vezes as pessoas precisam de determinadas doenças que doem sangue para elas. É muito importante. A partir dos 16 anos, vocês ainda não podem doar. Mas vai lá, faz um check-up a partir dos 16, tendo tal um peso X, saúde boa, pode doar e é muito importante, tá? Temos, então, na espécie humana o sistema ABO e o fator RH. Por que ABO e fator RH? Porque nós temos o grupo A de sangue, o grupo B, o grupo AB e o grupo O, tá? Aí, eu, por exemplo, sou O com fator RH positivo. Aí, para saber, se vocês não sabem, tem que fazer um exame de sangue e pedir tipagem sanguínea lá no exame de sangue.
tipagem sanguínea, vai aparecer que sangue é e que fator é RH. É importante, tá? A gente saber o sangue da gente. Qualquer problema que aconteça, a gente sabe. Então, se vocês ainda não sabem, no momento que façam o exame de sangue, solicitem que querem tipagem sanguínea, tá? É importante isso. Cada pessoa pertence a um desses grupos sanguíneos. Nas hemácias humanas, que é os glóbulos, então, vermelhos, podem existir dois tipos de proteínas, o aglutinogênio A e o aglutinogênio B. De acordo com a presença, o sangue é assim classificado. O grupo A possui o aglutinogênio A e ele recebe sangue apenas do grupo A e do grupo O. E ele doa para o A e para o AB. O grupo B possui somente o aglutinogênio B, recebe de B e O e doa para B e AB. O grupo AB, ele tem o aglutinogênio A e B e é receptor universal. Ele recebe de todos os grupos sanguíneos O, A, B, B e A, mas ele doa para o B e para o AB. E o grupo O não possui aglutinogênios, tá? E ele é doador universal. O que seria? Ele doa para qualquer outros grupos sanguíneos, A, B, AB e O, mas ele recebe apenas do O, tá? Esses são só grupos sanguíneos que a gente falou. Na tabela abaixo, depois vocês vão ver lá do aglutinogênio e da aglutinina, tá? E aí nós temos, aí vocês vão medir, tá, mas o negativo e o positivo e o fator RH, o que que é isso? Então, a existência do fator RH no sangue é um critério da classificação. Ou a pessoa é negativa ou positivo. Eu, por exemplo, sou O positivo. Tem pessoas que são O negativo, outros AB negativo, AB positivo, B positivo, A negativo, AB negativo, B negativo, tá? Isso vai depender. Ele foi identificado a primeira vez no macaco Rhesus, sangue do macaco Rhesus, tá? O tipo O negativo, tá, que é o doador universal, e o AB positivo, receptor universal, pode doar o sangue para qualquer um, como eu disse para vocês. Então, quem tinha essa substância RH no sangue é positivo, quem não tem é negativo. Por isso, o fator RH, além de analisar o grupo, a aglutinina, o aglutinogênio, quando é feito o exame, é realizado o exame de sangue, se identifica se ele tem o fator RH ou não no sangue. Depois de tudo isso, agora a gente vai comentar se tem alguma dúvida, após ler o texto, olhar os 3 vídeos, tá? Para entender melhor, né? Vai escrever numa folha o que acha mais importante do texto, os grupos sanguíneos ali, as doações de sangue, o sistema linfático, só aqui o que é importante, tá? O que acha importante. Oi. O tipo sanguíneo Pode falar. O tipo sanguíneo mais raro qual é? O mais raro, se eu não me engano agora, eu já te digo, é o AB, se eu não me engano, tá? O O é o mais comum, tá? Tá bom. Mas eu vou confirmar para ti, mas se eu não me engano é o AB. Tu sabe o teu? Eu não sei, mas eu acho que é A positivo, se eu não me engano. Tá, mas quando tu fizer um exame de sangue, tu pede tipagem sanguínea, tá? Vai fazer para qualquer outra coisa, já pede lá pro médico. Coloca aí tipagem sanguínea que eu não sei, tá? Aí tu vai ficar sabendo. Ele é um exame que, inclusive, no laboratório, às vezes, claro, o laboratório não faz na aula. Quando eu estava na faculdade, muitas pessoas não. Quando a gente teve isso aí na faculdade, alguns colegas não sabiam. E aí o farmacêutico foi lá na aula e fez na hora. Coletou o sangue, analisou ali, já disse: teu sangue é esse, porque ele é bem rápido, tá? Mas, se eu não me engano, é o AB, mas o O, a maioria das pessoas é O. Ele é bem comum, tá? O positivo, principalmente, que é o meu. Tem mais alguma dúvida, Ana Carolina? Não, era só isso. Um pouquinho que eu vou parar a gravação aqui.